Olá, turma, tudo bem? Neste momento, inicio a aula falando do projeto em andamento sobre o processo de gerenciamento de resíduos químicos oriundos no Laboratório de Química do Instituto, no campus Caucaia. Eu sou o Igor e continuo ressaltando também a importância deste programa à instituição e à comunidade acadêmica, visto que durante esta implantação, modificações necessárias ocorrerão mensalmente de acordo com o cronograma em andamento para que se tenha um pensamento coeso, sensibilizado ao uso correto, manejo, identificação dos resíduos que cada estudante irá trabalhar na unidade geradora. Eu ressalto aqui que as etapas envolvendo a participação presencial de todos os envolvidos no projeto ainda não é possível, devido a um momento de adversidade mundial inesperada. Com isso, estamos na etapa de levantamento bibliográfico, mas correlato a isso, conseguimos elaborar algumas ações que serão mostradas mais à frente. Bom, terminado toda essa introdução sobre o sistema de gerenciamento de resíduos químicos, agora eu vou falar para vocês a implantação, como se dará ele. E ele se dará por ações estratégicas, sendo que a primeira ação deles será levantamento dos dados, ou seja, eu vou ter que pesquisar todo tipo de resíduo que se encontra lá no laboratório de química do Instituto Federal, para que depois eu possa fazer uma identificação desses resíduos, para que em seguida seja realizada a sua classificação, como sendo resíduos do tipo passivo, que segundo Jardim consiste em todo tipo de armazenamento de produtos residuais que não foram identificados naquele momento da etiquetagem. E também a gente vai ter resíduos do tipo ativo, que também são resíduos, mas que eles podem ser identificados porque eles são obtidos nas atividades práticas do dia a dia do laboratório. Mas, Igor, como faço para tentar identificar esses tipos de resíduos passivos? Para a caracterização desses tipos de resíduos passivos, utiliza testes analíticos com o intuito de saber o que está presente naquele resíduo, porque senão eu não vou conseguir realizar as etapas lá na frente. São essas daqui. Bom, tem-se agora o local, que é onde ficarão cada um destes reagentes, levando também em consideração a sua periculosidade, como armazenar separados os ácidos orgânicos dos inorgânicos, as bases, os agentes oxidantes dos agentes redutores e outros. No processo seguinte, a gente vai ter o tratamento destes resíduos, que deve ser feito o mais breve possível, evitando assim que eles não alterem com o tempo, dificultando assim o procedimento a ser aplicado. Esse aqui a gente vai ver mais enfaticamente quando a gente tem um resíduo do tipo ativo, porque é aquele resíduo que a gente vai produzir do fruto do cotidiano. A gente tem mais controle, né, de ser feito esse tratamento. E eu trago também aqui um exemplo de tratamento. Temos metais que precipitam, como sulfatos ou sulfetos, que terão íons de interesses, o cálcio 2+, né? Mas também eles podem ter outros íons ou substâncias presentes nesses resíduos, como o íon cloreto, o íon nitrato, o íon hidreto, o íon amônio ou o íon sódio, em que para tratar terá de fazer uma adição de sulfato de sódio ou um fluoreto de sódio, ambos tendo como concentração 1 molar, até chegar a seu pH neutro, que é 7. Nesta etapa aqui de reuso ou reutilização, é quando a gente utiliza aquele material residual no estado em que ele se encontra, sem a necessidade de qualquer processo. E quase por fim, a gente temos a destinação final, correta, logicamente, né? Sendo que esteja obedecida aqueles critérios anteriormente, que é estratégias de ações. E finalizando mesmo a etapa em que vocês receberão capacitação
desde o início do processo do sistema de gerenciamento de resíduos químicos até a sua etapa final, que é a sua destinação. Tá bom? E indo agora para o próximo slide, eu falarei sobre a etapa do planejamento, que vão incluir uma organização dos roteiros, né, das aulas práticas produzidas pelos professores, né, e auxiliadas pelo técnico do laboratório, para que haja uma prevenção desses resíduos, ou mesmo a gente pode trabalhar com substituições deles. E, e nisso existem várias metodologias de substituições. E que eu vou mostrar para vocês aqui é o método de microescala. Ele trabalha com a busca de minimizar a geração de rejeitos a ser armazenados ou enviados para tratamento, né? Então, esse método ele refere-se a várias ações dentro do laboratório, né, para se diminuir a quantidade de reagentes que serão utilizados na prática de ensino, bom? E também a diminuição de uso dos equipamentos, né? Desde que também a gente tem que levar em consideração que não venha prejudicar as atividades experimentais da aula do professor. Porque também não faz sentido nenhum a gente diminuir a quantidade dos reagentes e na hora o professor for aplicar a prática não dá muito efeito por conta que tem a quantidade insuficiente dos reagentes. Também não pode impor, a gente tem que propor. Se isso for para substituir, a gente substitui. Se não, a gente vai ter que trabalhar com aquela prática daquele jeito mesmo e tentando ver que tipo de tratamento a gente vai sobressair para que venha diminuir a quantidade de resíduos lá no descarte final. Bom? Então, o trabalho em microescala, ele traz muitos benefícios, né? Porque ele vai aumentar a segurança no manuseio dos reagentes, ele vai reduzir a contaminação do laboratório, também ele vai proporcionar uma economia dos reagentes e também ele vai utilizar, e vai ser criado uma consciência do uso, né, sustentável, do uso racional dos resíduos químicos no laboratório. E indo para esse slide, vamos falar agora sobre a etapa de organização. E aqui eu irei complementar aquele ponto identificação lá do fluxograma do slide 2. Só que agora ele vai ter um nome chamado segregação, ou separação daqueles resíduos gerados no momento da prática em classes. E aqui é importante a elaboração do inventário dos resíduos ativos e passivos, sendo que esses resíduos passivos têm como objetivo identificar a maior quantidade possível destes resíduos químicos já estocados na unidade geradora, a fim de propor o tratamento adequado e sua destinação final, de acordo com suas características físicas, características químicas, características biológicas, bem como também os seus riscos envolvidos pelas incompatibilidades químicas e uma coisa que é muito importante, a de no momento de identificar os rótulos, pois deverão conter o nome químico e comercial, o nome do responsável, datas e informações para o manejo daquele reagente, para objetivar a facilidade na destinação final, na reutilização, tratamento. No próximo tópico, reutilização ou reuso, utiliza-se o material no estado em que se encontra sem a necessidade de qualquer processo. Temos também a recuperação. E aqui eu friso que daqui a pouco, no próximo slide, uma pessoa vai continuar apresentando o projeto de gerenciamento de resíduos químicos, que é a Cleidiane. E por fim, vamos falar agora do tratamento in loco, ou seja, aquele tratamento que é feito no próprio laboratório, né? E que envolve processos de neutralização usados em resíduos ácidos ou bases, né?
principalmente os inorgânicos, né? Como solução de ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico. Por exemplo, redução, que é usado no tratamento de resíduos oxidantes, como peróxidos e hipocloritos, e por aí vai. Bom, esse tópico veio justamente para nos direcionar, visto que não existe uma norma específica para resíduos químicos de laboratório de ensino e pesquisa. Neste caso, o que é adotado? São as diretrizes relacionadas às legislações para as indústrias, pois a legislação ela é válida devido à natureza da atividade e não as quantidades que as mesmas geram. Então, foi seguida justamente as normas NBR 10.004 de 2004, onde ela vem e apresenta para a gente os elementos a serem avaliados para a caracterização dos resíduos, de acordo com o insumo e o processo que lhe deu origem. A partir daí, sejam geridos adequadamente esses resíduos. Também utilizamos a NBR 12.235 de 92, onde encontra-se as características e critérios e condições de armazenamento. Ela tem por objetivo a proteção e o cuidado nessa parte do processo, porque não deve haver danos à saúde ou ao meio ambiente. O CONAMA 357 de 1995, ele descreve alguns cuidados a serem tomados no descarte de efluentes para que não ocorra uma contaminação dos corpos d'água. Por isso que nela é indicado os valores máximos permitidos para diversas substâncias dissolvidas em água. No laboratório a gente pode ver que muitos dos descartes são feitos justamente na pia. Isso ocorre, então, a contaminação dos corpos d'água. É isso que a gente busca com a implantação desse programa, a eliminação. Bom, neste tópico, observamos 3 pontos, pois é necessário um controle das etapas de implantação. E essa meta aqui estabelecida por nós não deve ser engessada, devem ser seguidas, mas é importante salientar que elas podem sofrer alterações no processo de acordo com as necessidades, porque podem haver mudanças de acordo com o andamento do processo mesmo. Já as diretrizes, esse ponto deve ser levado ao pé da letra, pois é um direcionamento para o sistema. Esse ponto não deve ser alterado. Agora, já os resultados, eles devem sempre serem avaliados, pois eles são um indicador do quão válido e eficaz está sendo o processo. E através deles é possível traçar novas metodologias. E pode haver também uma melhoria no andamento do processo. Talvez um ponto que foi abordado agora, no momento em que foram traçadas as metas, no dia a dia pode ser observado que não tem como ser implementado. Então, é nesse passo que, sendo observados, podem sofrer alterações para melhoria, justamente melhoria do processo. Bom, aqui já é a implementação, o início da implementação do projeto. A pesquisa ainda se encontra em fase de produção de materiais de conscientização e orientação. Foi elaborada uma cartilha
que ela descreve os objetivos da implantação do sistema de gerenciamento dos resíduos químicos. Ela traz também como estes são classificados, sua segregação, forma de armazenamento e transporte. Também para dar suporte aos usuários do laboratório, foi elaborado alguns cartazes com informações-chave, como geração de resíduos, descarte e a segregação, pois todos os usuários devem ter consciência de que eles são responsáveis por cada etapa do andamento desse projeto. Já as próximas etapas do projeto é a efetiva implantação do sistema, dando início ao levantamento do quantitativo de descartes de ativos e passivos. E lembrando que os passivos é algo que, após a implementação do sistema, não deverá mais existir, visto que são oriundos de estoques que não foram devidamente identificados, ou seja, isso não deverá mais acontecer. Com isso, e seguindo todas as normas aqui destacadas, vamos realizar a avaliação, segregação, armazenamento e dar o destino final e adequado a cada resíduo. E agradecemos ao Tiago Oliveira, assistente social do campus, Maxwell Lima, técnico de laboratório, ao professor e doutor Francisco Wagner, nosso orientador, e ao Campus Caucaia, que através do Programa Institucional de Bolsas de Auxílio e Formação, nos proporcionou esse aprendizado na formulação deste sistema. Nesse sistema de gerenciamento de resíduos, todas as etapas devem ser tratadas como fundamentais, tendo em vista que uma depende da outra.